A paz do Senhor, meus amigos, Deus abençoe a todos, passando aqui mais uma vez para deixar uma palavra para os irmãos. Quero deixar aqui uma meditação que se encontra no livro de Hebreus, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 2, que diz assim: foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Esse texto é um texto muito interessante porque ele se trata de um dos assuntos mais difíceis, mais complicados da atualidade que nós estamos nos encontrando hoje. Aqui a palavra do Senhor diz que foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Hoje nós estamos vendo milhares e milhares de pessoas nas redes sociais, dentro dos templos religiosos, falando de fé. É fé para lá, é fé para cá, eu vivo da fé disso, vivo da fé daquilo, só que está esquecendo de uma coisa, meu querido. Existe a fé, que é algo que é dado por Deus para todos nós, e existe a aprovação da fé. Nós estamos focados muito na fé e estamos esquecendo da aprovação da nossa fé. Pastor, não entendi. Tiago diz que a fé sem obra ela é morta. Então quando você diz eu tenho fé, você tem fé, mas essa fé não produz, logo a tua fé e a minha fé, ela se torna mentirosa, ela se torna falsa. Hoje nós estamos vivendo um período em que muitos pregadores, pregadoras, têm incentivado as pessoas a colocarem a sua fé, a basearem a sua fé num objeto, seja numa caneta, num lápis, num lenço, numa toalha. Porém, a Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Portanto, não basta apenas eu ter fé. A minha fé precisa ser provada. E é na provação da minha fé que verdadeiramente eu vou descobrir se eu tenho a fé de verdade ou não. Por isso Tiago diz que a fé sem obra ela é morta. Por isso a própria palavra de Deus ela vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Porém, a minha fé ela precisa ser aprovada. E para ser aprovada, a minha fé precisa passar pelos testes. Ela precisa passar pelo fogo. Ela precisa passar pela fornalha, porque senão ela não é uma fé real. Muitas pessoas dizem que têm fé. Eu tenho fé. Mas, quando bate na porta, a dificuldade, o desespero, quando bate na sua porta o medo, a insegurança, ela se desespera. Ela se perde em meio ao desespero. Então, quando ele diz que foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação, elas foram aprovadas por Deus. Isso significa que a atitude que elas tiveram levaram elas a serem aprovadas pelo Senhor. Eu tenho fé, você tem fé, nós temos fé. Mas a nossa atitude, verdadeiramente, ela tem nos levado a ser aprovado por Deus ou ser reprovado por Deus? O que a sua fé tem produzido? Pastor, eu creio em Deus. Sim, eu também creio. Mas é quando eu tenho uma atitude de firmeza, de estabilidade, de estrutura, que eu demonstro a minha fé. Eu não demonstro a minha fé porque eu abro a boca e digo que eu tenho fé. Eu demonstro a minha fé quando a minha atitude está de acordo com o que sai da minha boca. Porque se com a boca eu digo que eu creio em Deus e com o meu corpo eu me desespero, logo a minha fé é morta.
E a fé morta, ela não pode gerar benefícios para mim. Então, quando ele diz aqui que foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus, ele está dizendo que essas pessoas, elas tiveram a capacidade, a ousadia de fazer coisas extraordinárias, porque elas confiaram num Deus de coisas extraordinárias. Mesmo quando elas não tinham condições de exercer aquilo que Deus pediu, ainda assim não foi suficiente para impedir elas de fazer. Um exemplo, Elias chegou numa viúva que só tinha um bocado de farinha e um pouquinho de azeite para comer um bolo e morrer. Elias disse: faz para mim primeiro, depois tu come com o resto. Mas como que ela vai comer do resto se só estava lá para ela e para os filhos comer? Mas ela foi lá e fez. Mesmo quando não tinha condição, ela fez. Deus falou para Abraão: sai da casa do teu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus não disse para onde era, mas mesmo sem saber para onde era, ele se colocou a caminhar do jeito que Deus mandou. Isso é ter fé. Ter fé muitas vezes é caminhar no escuro. Ter fé muitas vezes, meu irmão, é dar um passo sem você ver o degrau. E isso é ter fé. Então, pela fé, o passado foram aprovados por Deus. Você quer ser aprovado por Deus? Começa a tomar atitudes de quem confia em Deus. Porque só assim a sua fé será aprovada por Deus. Que o Senhor abençoe, que o Senhor dê uma boa noite de descanso a todos. Curta, comenta, siga, compartilhe, participe, ajuda, interaja e Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus.